Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje novamente aqui para mais assuntos misteriosos e assombrados, porque eu sei que vocês gostam e eu também. Hoje nós vamos falar sobre as Ghost Laders, né? As damas fantasmas que supostamente foram captadas em fotografias. Nós vamos mostrar essas fotos para vocês. Eu só peguei foto, pessoal, que não tem nenhum tipo de manipulação, pelo menos segundo as pesquisas que eu fiz. Tá certo? Nós vamos falar sobre essas fotografias, aonde elas foram tiradas, quem são as mulheres da foto ou quem elas foram em vida e por que elas ainda continuam habitando aqueles locais, tá certo? Eu também peço para vocês que, se vocês tiverem algum tipo de foto e também quiserem encaminhar aqui pra gente, foto aí com supostas aparições, nós vamos ficar muito felizes. Nós vamos fazer aí uma playlist sobre o assunto, sobre fotografias, né, com supostos fantasmas ali captados. Então, se vocês quiserem mandar esse material para cá, a gente vai publicar ali com autorização de vocês, é claro, dando o devido crédito, e vamos ficar muito felizes aí com a participação de todos, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho mais então sobre essas damas fantasmas. Então eu convido vocês a ficarem comigo até o final do vídeo e, se gostarem, é claro, deixem o seu like, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho para receber as nossas notificações, porque isso é muito importante para o nosso trabalho e vai fazer com que a gente continue mais tempo aqui com vocês, com esse papo assombrado que eu sei que vocês gostam, tá certo, pessoal? Eu sou Bruna Oliveira e sejam todos muito bem-vindos, é claro, ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. Então, pessoal, a primeira foto que nós vamos mostrar para vocês é uma foto que foi tirada no dia 19 de setembro de 1936, era uma tarde às 4 horas. Essa foto foi tirada na casa de campo Raynham Hall. Essa casa de campo, ela pertence à família Townsend há 400 anos, então é um local que tem muitas histórias. E para muitos essa foto, ela é a maior prova, tá, de que realmente os fantasmas existem e podem ser captados, tá? Ela não tem nenhum tipo de manipulação nessa foto. Algumas pessoas falaram na época que o fotógrafo talvez tivesse passado algum tipo de gordura na câmera, que poderia ser um efeito da luz na escadaria, mas isso também não foi comprovado, e os negativos, tá, constam realmente essa imagem. Então, vários especialistas ali em foto, né, pessoas que mexem com Photoshop, não acharam nenhuma manipulação nessa foto, o que realmente intriga os mais céticos. Eu vou mostrar essa foto aqui novamente para vocês, tá? Vocês podem perceber que ela parece realmente ter uma silhueta feminina, tá, descendo essa escadaria, tá, pessoal? Então, assim, quem tirou essa foto foi um fotógrafo e um assistente de uma revista chamada Country Life. Essa revista, ela ainda existe, tá? Essa revista, ela só faz matérias de casa, de campo, fazenda, é o que fala ali sobre a vida no campo. Então, Raynham Hall foi escolhida, né, para fazer essa matéria, para ser então o foco dessa matéria, e essa foto foi tirada com esse intuito, tá? No dia que essa fotografia foi tirada, pessoal, também junto com o fotógrafo estava o capitão Hubert Provand. Ele também estava lá e ele também viu esse vulto. Eles estavam fazendo, né, uma vistoria ali na casa, digamos assim, para pegar os melhores pontos, né, para serem fotografados, quando de repente o capitão e o assistente do fotógrafo, eles viram uma espécie de névoa descendo a escadaria. Só deu tempo do capitão tirar a tampinha da máquina, porque naquela época as máquinas fotográficas eram diferentes, né? Óbvio do que é hoje, elas tinham um tipo de uma tampa que ficava na frente da lente, então não deu tempo nem dele pensar em colocar algum tipo de gordura ali na frente, ainda mais tentar desenhar o formato de uma mulher, tá? Então foi assim que eles contaram, eles falaram que a temperatura caiu, eles sentiram uma presença, e quando eles olharam então ali para a escadaria, eles viram esse vulto
conseguiram tirar a fotografia e logo após a fotografia ser tirada, pessoal, essa figura então ali fantasmagórica simplesmente desapareceu. Eles foram rapidamente, saíram dali logo em seguida, não quiseram mais continuar com as fotos, pelo menos não naquele dia, porque eles ficaram bem assustados, inclusive o capitão. Então eles resolveram ir embora e rapidamente foram para a revelação do negativo, para ver que, né, aquilo ali realmente era real ou se foi uma imaginação deles. E a surpresa deles realmente se confirmou, aquela figura estava ali, apareceu no negativo. Não foi só na foto. Esses negativos ainda existem, eu não sei onde eles estão, não consegui achar essa informação para vocês, mas esse negativo existe e essa figura já estava lá. Porque quando é somente a foto que tem essa impressão, é mais fácil, né, de deduzir que seja uma manipulação. Mas não, o negativo também comprovou que essa figura estava lá, pelo menos no momento que eles tiraram a fotografia. Se é um fantasma ou não, fica essa dúvida. Eu vou dar minha opinião para vocês, eu acredito sim na vida após a morte, acredito sim que muitas vezes os espíritos mais apegados ficam aqui por algum motivo, acabam vagando e se permitem deixarem ser fotografados. Mas isso, pessoal, é a minha opinião, eu respeito a opinião de todo mundo que pensa o contrário, tá certo? Falando um pouquinho então sobre a Dama de Marrom ou a Dama de Castanho, tá? Vamos contar um pouquinho a história dela. Essa figura, pessoal, provavelmente se trata da Viscondessa Dorothy Walpole. Dorothy, ela faleceu em 1726, com 30 anos de idade, vítima de uma varíola, supostamente, porque muitas pessoas comentaram na época em que ela morreu que ela não teria morrido por varíola, e sim que ela teria sido assassinada e que há 2 suspeitos. Um dos suspeitos seria o esposo dela, o Visconde Charles Townshend, que era conhecido por ser um homem muito possessivo, muito violento. Ele já tinha sido casado uma vez, não tinha sido diferente assim com a esposa dele. Ele era um político ali bem renomado na época, tá? Mas ele era esse homem muito possessivo. E a Dorothy, ela era uma mulher realmente bonita. Eu particularmente achei ela muito bonita quando eu vi o quadro dela. Então, parece que ele tinha esse ciúme, ela já tinha filhos com ele, eu não sei exatamente a quantidade de filhos, mas eu acredito que eram 5 filhos que ela teve com ele. E ele tinha, então, esse ciúme, tá? Deixando a esposa muitas vezes ali focada sempre nos serviços da casa, quase não deixava ela sair por causa desse ciúme que ele tinha. Então, um dos suspeitos seria, então, o Visconde, e a outra suspeita seria a Condessa de Wharton. A Condessa de Wharton, ela era esposa, né, do Conde de Wharton, que ali tem 2 versões também para a história, tá, pessoal? Esse conde, em algumas pesquisas que eu fiz, falou que ele tinha tido um namoro com a Dorothy antes dela ser casada com o Visconde. Outras fontes falaram que ela teria traído o Visconde com o Conde de Wharton, que ele teria descoberto, teria pego ela no flagra, por motivo ali de honra, muita raiva. Ele não quis expor também essa situação para a sociedade, mas segundo os empregados ali de Raynham Hall, essa informação vazou na época, é que ele então teria dado um castigo, ele não iria se separar dela por fins políticos e porque ele também era muito apaixonado por ela, mas ele iria castigá-la. Então o castigo dela seria ficar sem ver os filhos, porque a história conta que ela era uma mãe muito dedicada às crianças, então o castigo dela seria esse. O Raynham Hall é uma propriedade muito grande, tem vários quartos, eu não sei a quantidade de cômodos que tem ali, mas dá pra ver na fotografia aqui que ela é realmente uma casa muito grande, tá, pessoal? Então ela teria ficado presa em um dos quartos e o castigo dela seria esse, ela ficaria presa até ela morrer. E ela nunca mais então sairia para ver a luz do sol, e parece que também essa história de deixar a Dorothy presa teria sido também por ideia da Condessa de Wharton, que também não gostou nada dessa história e teria então dado essa ideia ao Lord Charles, né, para que ele deixasse então a Dorothy ali presa. Então ela acabou ficando presa, ficou muito deprimida, parece que ela chorava muito, pedia socorro, mas nenhum funcionário era autorizado a fazer mais do que eles deveriam, que era levar comida, questões ali de higiene pessoal dela, mas não poderiam de forma alguma levar nenhum dos filhos para ela ver, porque senão eles seriam severamente castigados. Então tudo isso parece que abaixou muito a imunidade dela, com certeza abaixou mesmo, e ela então teria
logo depois, meses depois de estar presa, né, dentro da própria casa, ela teria então pego varíola e teria morrido logo em seguida. Só que outras pessoas falaram que não, que ela foi assassinada, que ela conseguiu sair do quarto e ela então teria sido empurrada escadaria abaixo e ela teria então quebrado o pescoço. Pessoal, coincidência ou não, é justamente na escadaria que ela foi, supostamente, né, o fantasma dela foi fotografado. A primeira aparição da Dama de Marrom, ela é descrita assim porque, eu já vou contar para vocês os outros relatos que tem sobre ela, mas a Dama de Marrom ela é chamada assim por causa de um vestido que parece que é sempre esse vestido que ela se mostra, né, para as pessoas. Ela usa então um traje marrom ou um traje castanho, como algumas pessoas falam. Então é sempre assim, todos os relatos que informaram que já viram esse vulto naquela casa, porque ela só é vista nessa casa, tá, pessoal? O que também dá mais força ainda para essa história ser verdadeira. Então, ela sempre é vista com um vestido dessa cor. A primeira aparição dela teria sido em 1835. Foi uma moça chamada Lucia Stone, ela teria visto então essa aparição. E também 2 coronéis que estavam na casa por causa de um evento político. O Lord Charles havia feito ali então um jantar para receber esses políticos e 2 coronéis também relataram que viram. Um dos coronéis se chamava Loftus, e o outro coronel se chamava Haykins. Eu acho que é assim que é a pronúncia do nome deles. Então a Lúcia comentou logo após o jantar que ela tinha visto um vulto de uma mulher com um vestido castanho, mas que ela ficou um pouco na dúvida se era realmente um vulto ou se tinha alguma outra mulher na casa que não estava participando do jantar. O Lord Charles, já muito apreensivo, porque ele também já tinha visto esse vulto anteriormente, provavelmente já sabia que era a sua falecida esposa, parece que quis desconversar um pouco, mas isso não funcionou, porque mais tarde os 2 coronéis, na hora ali do charuto, né, na hora de fazer o brandy deles, eles acabaram comentando que eles também viram essa mulher. Primeiramente, eles acharam que também poderia ser alguma mulher que estava na casa e que não participava do jantar. Empregada, provavelmente não era, porque o vestido dela era um vestido, né, de alta classe, então não poderia ser uma empregada. Mas tudo bem, pessoal, até aí passou. Só que na hora que eles voltaram para o quarto, eles também tiveram que passar novamente pela escadaria. Chegaram no corredor onde dava para o quarto dele, então eles viram essa mulher parada, olhando para eles, e ali que o bicho pegou. Porque eles perceberam que ela veio se aproximando deles, que ela não encostava no chão, que ela tinha um rosto muito brilhante, esse vestido castanho também chamava atenção, e o que deixou eles petrificados, pessoal, foi porque ela não tinha as órbitas. Eles perceberam que no lugar aqui dos olhos ela tinha 2 buracos negros e ela estava com um sorriso muito estranho, e eles, não quiseram nem dormir ali, pegaram as malas, foram embora. Os empregados acabaram escutando a conversa e no dia seguinte, boa parte da criadagem abandonou o serviço. Eles não quiseram mais continuar porque eles também já tinham um pouco de medo dessa história e eles não quiseram ficar e nem pagar para ver. Eu sei que o Lord Charles perdeu boa parte dos seus funcionários e foi muito difícil de contratar novamente porque essa história simplesmente vazou ali na região e ninguém mais queria trabalhar ali. No ano seguinte, o escritor Frederick Marryat, ele teria então pedido para o Lord Charles para que deixasse ele passar uma noite em Raynham Hall, porque ele era escritor, ele também estava atrás de uma boa história, mas ele era uma pessoa totalmente cética, ele não acreditava em fantasmas e essa história já estava gerando um burburinho muito grande na cidade e ele então quis ir para realmente ver se tinha algo de sobrenatural naquela casa. Ele então iria ficar 3 noites. Nas 2 noites, nas 2 primeiras noites, ele não viu nada, já estava praticamente convencido que aquilo ali podia ser uma história de alguns ladrões da região que queriam deixar a propriedade o mais vazia possível para conseguir então cometer os seus furtos. Porque naquela época, ali naquela região, parece que estava tendo bastante roubo, tá, pessoal? Mas, enfim, isso era uma opinião dele, só que na 3ª noite ele também caiu do cavalo. Na 3ª noite, ele então teria, depois do jantar, ido dormir, só que logo depois ele recebeu a visita de 2 jovens, tá? Parece que eram parentes ali do Lord Charles, e eram meninos ali mais jovens, né? Cerca de 20, 21 anos, e eles tinham comprado uma arma. Essa arma tinha chego naquele mesmo dia
de Londres. Então, depois do jantar, quando os cavalheiros ali já estavam nos seus aposentos, eles foram então pedir a opinião, né, do Marryat para saber ali se aquela arma realmente era boa, porque o Marryat parece que entendia bastante também ali sobre armas. E assim foi feito. Ele botou um roupão, foi até os aposentos ali dos outros meninos e começaram então a discutir ali sobre aquela arma que foi comprada. Acabando a conversa, ele fez análise da arma, disse que realmente era uma boa arma, mas que era muito perigosa, mas eles falaram ainda brincando que era bom ter realmente aquele tipo de arma, porque caso a dama de castanho aparecesse, eles não iriam ficar desprotegidos. Começaram todos a rir e no meio do caminho, então, eles resolveram acompanhar o Marryat até o quarto dele e dali eles iriam para a cozinha, né, para tomar água, fazer alguma coisa, enfim. Então, eles acompanharam que era o mesmo caminho, depois era só descer a escadaria, que eles já chegariam, então, na cozinha. Só que no meio do caminho, pessoal, a brincadeira ficou séria. Novamente, naquele mesmo corredor que é próximo da escada e que também era aonde ficava o quarto da Dorothy, porque o Marryat, além de pedir para ficar naquela casa, ele queria ficar no mesmo quarto que havia sido dela. Inclusive, nesse quarto, de frente para a cama dele, isso foram palavras dele na época, havia um quadro dela bem grande, pintado, olhando para ele, porque esse quadro estava de frente para a cama. Ele disse que não sentiu nada de diferente no quarto, só que assim que ele viu essa mulher de marrom no corredor, novamente aquele relato da queda de temperatura. Para quem acompanha aqui o canal, né, pessoal, e também outros canais aí que falam sobre assuntos sobrenaturais, já perceberam que a queda brusca de temperatura em dias que principalmente não é de inverno é um forte indício que algo sobrenatural está ali perto. Então ele contou que esses dois meninos já ficaram com medo, porque só pela cor do vestido já deduziram que fosse ela. Só que ele reconheceu ela de imediato, porque ela tinha o mesmo rosto da mulher do quadro, só que ela tinha um detalhe muito terrível no rosto dela. Ela não tinha olhos. Ela não tinha olhos, novamente aquela história das órbitas negras, né? Ela também não colocava os pés no chão e ela estava segurando uma lamparina. Ela se aproximou deles de uma forma muito rápida. Ele disse que pela primeira vez ele sentiu medo na vida dele. Ele tirou a arma que estava na mão dos meninos e atirou na cabeça dessa figura, mas não funcionou, é claro, porque quando ela percebeu que ele iria atirar, ela sorriu. Ele disse que era um sorriso muito diabólico, que ele ficou com muito medo, mas ele conseguiu atirar. Essa bala parece, pessoal, que está ainda, a marca onde ele atirou está ainda lá em Raynham Hall. Ele atirou, passou pela cabeça dela, é claro que ela, como ele disse, parece que ela era uma fumaça, ela simplesmente sumiu. E essa bala então ficou cravada na porta do outro quarto. Felizmente não feriu ninguém, porque ele poderia ter matado alguém, mas aconteceu dessa forma. Ele então avisou a filha dele depois, mais tarde, se tornou uma escritora. Então, quando ela escreveu um livro, eu não consegui pegar o nome desse livro, tá, pessoal? Só sei que o nome dela é Florence Marryat. Em 1917, então, ela teria escrito um livro. E nesse livro ela comentou então sobre essa história. Ela disse que o pai dela, depois daquele dia, nunca mais botou os pés em Raynham Hall e também nunca mais se meteu, bem assim com essas palavras, ele nunca mais se meteu com a dama de marrom, porque ele sabia que agora realmente aquela história ali era verdade e eram forças que ele não podia combater. Ele também ficou muito assustado. Os outros dois meninos que estavam com ele também nunca mais voltaram em Raynham Hall, e aí mesmo que essa história se espalhou na região e até hoje ela é considerada uma casa assombrada. Essa foto, então, pessoal, da Dama de Marrom, como eu falei para vocês, ela foi divulgada nessa revista, tá? Na Country Life. A própria revista, para não ter nenhum tipo de problema, chamou um especialista chamado Harry Price. Ele estudou, tá? Realmente afinco ali aqueles negativos e ele também comprovou que não havia nada. Então, esse pesquisador, ele comprovou. Isso foi uma coisa que a própria revista tomou a iniciativa. Depois disso, também foi liberado os negativos dessa foto para que outros estudiosos também dessem a sua opinião, e até mesmo assim, os pesquisadores mais céticos, né, que lutam para provar que fantasmas, né, que espíritos não existem,
eles mesmos não tiveram, né, nenhuma comprovação que aquela foto ali então fosse, na verdade, uma falsificação. Isso nunca foi provado, tá? Então eu deixo aqui, vou mostrar novamente aqui a foto da dama de marrom, para que vocês então olhem, deem a sua opinião. Quero que vocês deixem aqui também no canal o seu comentário, o que vocês acham, né? Se essa foto realmente é verdadeira, se não é verdadeira, o que pode ter acontecido, porque o capitão Hubert, que estava junto com os fotógrafos da Cawthron Life, ele foi entrevistado várias vezes por várias revistas, tá? Vários meios de comunicação na época, os jornais chamaram ele e ele afirmou, tá? Ele era um capitão, ele era um militar, e a gente sabe que essas pessoas, elas têm ali uma palavra, né, muitas vezes ali, não vou generalizar, mas eles honram a palavra, são dignos. Ele afirmou que ele nunca tinha visto nada parecido, que ele também ficou com bastante medo do que ele viu, tanto é que foi ele que tirou a tampa, nem fotógrafo ele não era. No impulso ele acabou tirando ali a tampa da máquina e só pediu então para que o assistente do fotógrafo, porque quem tirou essa foto foi o assistente do fotógrafo, tá, pessoal? E ele acabou então tirando essa fotografia, e até hoje ela é um mistério, tá? O nome desse assistente é Indri Shira, tá? E foi ele que tirou, e eles morreram contando essa história, afirmando que eles nunca tinham visto e que nunca, né, realmente eles tiraram outra fotografia nem sequer parecida com o que eles viram ali. E essa foto, depois que essa foto foi tirada em 1936, essa dama nunca mais teria sido vista. Então muitos consideram assim: eu estou aqui, a vida após a morte existe e eu me deixei fotografar, tá? Então depois dessa foto ela nunca mais apareceu, e isso é fato. Outra foto que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, uma outra dama que supostamente apareceu. Essa foto, até ela não é muito fácil de visualizar, porque essa foto, na verdade, ela foi tirada por uma câmera noturna do próprio castelo de Windsor, tá? Essa suposta figura que aparece nessa foto seria da rainha Elizabeth I. Ela faleceu no dia 26 de março de 1603. Ela era filha, então, de Ana Bolena e do rei Henrique VIII. Tá? Ana Bolena, então, como, né, a maioria já sabe, ela foi decapitada pelo próprio marido, né, a mando, né, do próprio marido. Nós temos um vídeo aqui também falando sobre ela e sobre ele e outros fantasmas, né, do Palácio de Hampton Court. Recomendo vocês assistirem. Mistérios de Hampton Court, nós temos aqui, foi um dos nossos primeiros vídeos. Então é um vídeo bem extenso, onde conta ali a história deles e dos fantasmas, né, que habitam esse castelo, que também é considerado um dos mais assombrados do mundo. Mas hoje nós vamos falar então sobre a rainha Elizabeth I. Ela foi conhecida aí por governar na Inglaterra por 44 anos, ela nunca se casou, ficou conhecida como a rainha virgem. Ela não teve filhos também, mas ela deixou um legado ali de muitos anos, né? Henrique VIII queria tanto um filho homem, e quem governou foi aí a filha dele, né? A rainha ruiva, Elizabeth I. Então, várias pessoas da nobreza, o rei George III, o rei George VI, a própria rainha Elizabeth II e a sua falecida irmã, a princesa Margaret, elas sempre comentaram que o castelo de Windsor, sim, ele é visitado muitas vezes pela rainha Elizabeth I, que apesar de tanto tempo, né, tantos séculos, ainda continua ali, de certa forma, muito ligada à política da Inglaterra. Então essa foto teria sido tirada na biblioteca, parece que é um local onde ela costuma frequentar. A rainha Elizabeth II falou várias vezes que ela e a irmã, desde pequena, viram essa mulher ruiva, tá? Já reconhecendo ela, depois de uma certa idade, já sabia a história ali da sua própria família. Há quadros dela, né, por todo o palácio, então elas reconheceram. Ela não falou nada, a única coisa que ela disse que acontecia é que a temperatura caía muito e que antes dela aparecer, ela batia 2 vezes os tamanquinhos de madeira que ela tinha. Então, a hora que dava aquele som de batida de 2 tamanquinhos, 2 batidas, ela já sabia que a rainha Elizabeth iria aparecer para elas, tá? E isso foi comprovado foi informado, na verdade, não foi comprovado, foi informado pelo rei George III, que disse que viu ela, sim, na mesma biblioteca,
tá, pessoal? Porque nós estamos falando aí de um castelo centenário, né? Então é um castelo muito antigo, a mobília ali dentro, muitas são desde a época lá dos primeiros reis que habitaram. Então é um local com muita história, as energias ficam realmente ali impregnadas. Então ela teria aparecido para o rei George III, e o rei George VI falou que ela costuma aparecer quando alguma coisa vai acontecer na Inglaterra, alguma notícia boa ou alguma notícia ruim, né? Então sempre o que envolve ali a política e algumas situações ali mais críticas envolvendo a sua nação, ela costuma aparecer, e ele disse que viu ela 8 noites seguidas, e ela falou que ela nunca foi casada porque ela era casada com a Inglaterra e ela também não tinha um partido político. Ela era casada com a Inglaterra e ali ela iria ficar para ajudar a reger, né, ali o seu reino que ela tanto amava, que ela tanto se dedicou. Então mostro aqui para vocês novamente, vocês podem perceber que é uma imagem realmente escura, mas também não tem nenhuma manipulação comprovada, tá, pessoal? Foram feitas análises também, a própria rainha Elizabeth II fez questão de divulgar essa foto, porque ela é uma rainha que acredita bastante também no sobrenatural, independente da religião dela. Por ela própria já ter visto, ela não duvida, porque ela disse que já viu várias situações ali inexplicáveis, principalmente no castelo de Windsor. A terceira foto que eu vou mostrar para vocês, pessoal, ela então relata uma outra figura, né? Ela mostra ali uma outra figura fantasmagórica, tá? Essa foto, eu confesso para vocês, quando eu vi essa foto a primeira vez, eu achei que ela fosse uma montagem. Só que nas pesquisas que eu fiz em vários sites também informaram que essa foto também passou por uma análise. A própria rainha Elizabeth II parece que pediu para fazer essa análise na foto para ver se realmente ela poderia então divulgar, porque se fosse algo, uma manipulação, ela não iria colocar. E como eu falei para vocês, ela divulga. Talvez até por questões ali turísticas, né, que a gente sabe que esses palácios ali são abertos para visitação, mas não são de graça. Então isso também atrai um pouquinho ali o olhar de pesquisadores, de pessoas que gostam de assuntos assombrados, como eu sei que vocês gostam e eu também. Então eu com certeza pagaria para entrar assim num palácio, assim, ainda mais envolvendo histórias sobrenaturais. Então tem essa questão também. Mas parece que ela está sempre muito ali antenada nesses assuntos, nessas visões, nessas fotos que são tiradas. E essa foto que eu vou mostrar para vocês agora, ela também não tem nenhuma manipulação. Foi também alvo de pesquisas ali de Photoshop e também não teria sido mexida, nem a foto e nem o negativo da foto. Essa foto foi tirada, tá, por um homem chamado Andrew. Ele foi visitar o castelo de Cratz, na Escócia, tá? O castelo de Cratz na Escócia, pessoal, era um dos favoritos da rainha Vitória. E ela também era uma rainha muito voltada ali para assuntos sobrenaturais, tá? Então, o que aconteceu? Ela sempre relatou que ela via nesse castelo uma figura esverdeada, uma fumaça esverdeada, que tinha a aparência de uma criança e que ela sempre acompanhava a rainha até a lareira. E que ali, então, ela desaparecia. Mas era uma época um pouco mais difícil, né, de ser fotografado, mas enfim, a rainha Vitória sempre comentou isso, mas ela não tinha medo. E o que aconteceu, pessoal? Mais ou menos ali no ano de 1800 foi feita uma reforma nesse castelo. E o que foi encontrado? Ossos de uma mulher e ossos de uma criança na parede da lareira. E agora, né? Era, não era, mas esses ossos foram encontrados, então há rumores que esses ossos teriam sido de uma criada do palácio, do castelo de Cratz, que teria se envolvido com um nobre, teria engravidado, teria ganhado essa criança, que parece que era um menino, e num determinado tempo, eu não sei o que aconteceu, se alguém descobriu essa história, se ela ameaçou bater a língua nos dentes. Parece então que esse homem, que era o amante dessa criada e que era uma pessoa muito importante da nobreza na época, teria então mandado matar ou ele ou então a esposa dele, porque esse homem, segundo as histórias, também era casado. Então, né, eu acredito que talvez a segunda hipótese seja mais adequada, porque se ele quisesse mandar matar, ele já teria mandado matar ela até grávida. E não, essa criança ela já estava ali por volta de 6, 7 anos, que era mais ou menos o tamanho da figurinha, né, fantasmagórica que a rainha Vitória via.
E essa criada parece que também na época a criadagem usava ali um tom mais esverdeado. Então ela teria essa aparência por causa do uniforme da criadagem que ela usava na época. Então eu acredito que pela criança já estar maior, talvez ele realmente fosse casado e a esposa então indignada teria mandado dar um fim. A gente nunca vai saber, só se algum manuscrito for encontrado, porque senão são histórias que a gente realmente não sabe, né, se é verdadeira ou não. Então fica aí também mais uma fotografia para vocês. Hoje nós vamos falar sobre essas 3 damas, né, essas ghost layers aí da história, mas nós vamos fazer mais vídeos, tá, pessoal? Porque tem muita história interessante aí com fotografia. Eu só vou trazer para vocês fotos aonde eu tiver, pelo menos nas fontes, né, que eu vou pesquisar, que são fontes que eu confio. Eu vou pesquisar, então, nessas fontes para ver se essas fotos foram analisadas, porque se elas não foram, eu não vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, assim, hoje nós falamos sobre essas damas, vai ter mais assuntos também assombrados aí para vocês, e peço novamente, se vocês tiverem alguma foto, algum material, por favor, não precisa nem ser ali de pessoas, né, da nobreza, pode ser até fotos mais atuais também, mas se vocês tiverem, por favor, encaminhem que a gente vai fazer aí uma playlist bem legal para vocês sobre fotos, né, assombradas, tá certo, pessoal? Hoje o nosso vídeo foi sobre essas damas, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se gostarem, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal, porque isso é muito importante para nós. Eu sou Bruna Oliveira, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Um beijo, tchau! Ha ha ha!